Esse ano foi o ano de todos nós estarmos usando máscaras. Agora estamos numa festividade, na comemoração de uma data desse fenômeno chamado Halloween. Que vou confessar, não fui atrás de pesquisar no Google e nem em nenhum lugar as origens, as tradições e todo o esquema, mas importante é que a noção de Halloween, no meu senso comum, está relacionada à visão do terror, está relacionada à visão daquilo que é assustador. E o personagem do palhaço, ele me intriga muito, pois, ao meu ver, parece ser uma imagem arquetípica que temos cravada nas profundezas do nosso inconsciente mesmo. É uma forma de liberação da criatividade, da potência criativa do ser humano. O palhaço, ele às vezes ele tem esse lance do jogo com as polaridades. Ele tem esse lance de jogar com o contraditório, o paradoxal. Ele tem essa noção de trazer à tona as vivências do ser humano. Normalmente, artistas e estudiosos dessa figura arquetípica, eles têm uma conotação de olhar para o palhaço como se fosse, como que eu posso dizer, um, uma ferramenta cênica, uma ferramenta de interação, de sociabilidade, de conectividade com aquilo que nos provoca estranhamentos, aquilo que nos provoca a perceber as quebras de padrões. Por quê? Quando você vai olhar o jogo de polaridades entre o branco e o Augusto, sendo o branco aquele palhaço um pouco mais sério, que serve de escada para que o Augusto, sendo um palhaço mais atrapalhado, possa estar na cena, servindo de apoio ali na cena, é mais ou menos aquele lance aqui, como nós brasileiros estamos acostumados a ver, do Didi e Dedé, do gordo e do magro. Então o branco seria esse, um palhaço mais sério, com um jogo cênico mais sério, que tenta sempre se dar bem em cima do Augusto, mas no final das contas acaba se dando mal. E o Augusto com aquela espontaneidade, ingenuidade, onde muitas vezes tem sacadas parecidas de tolo mesmo, e outras vezes umas sacadas mais mirabolantes, trazendo à tona nuances de esperteza, mas sempre com aquele toque de ingenuidade criativa. Bem, esse é o jogo cênico do palhaço. Acontece que quando se trata da questão de arquétipo, nós vamos também perceber que há os aspectos sombrios desse personagem, desse arquétipo, dessa figura arquetípica. Tem também a nuance, vamos supor, as nuances mais luminosas, o palhaço na sua forma mais funcional, que não necessariamente precisa ser o palhaço alegre, que não necessariamente precisa ser o clássico do palhaço que faz todo mundo dar gargalhadas e tudo mais. Enfim, nos aspectos sombrios, né, vamos colocar aqui, a gente vai ter esses personagens, esses exemplos de construção da figura do palhaço como aquele da expressividade das nossas, como que eu posso dizer, das nossas vicissitudes. Então o palhaço, ele, como na sua figura luminosa, ele traz a potencialização das virtudes, e na sua função sombria ele traz as nuances das nossas vicissitudes. E pensando nisso, sendo essa figura arquetípica instaurada nas profundezas do nosso inconsciente, essa figura arquetípica ela vai provocar uma movimentação
conexão. É quando nos conectamos à figura do palhaço, significa o rompimento de padrões que viemos estabelecendo, né, nos nossos jogos cênicos, nossos jogos teatrais. Para dar continuidade, de tanto eu me relacionar com essa figura do palhaço, tem algumas coisas clássicas do palhaço. Tem aquela noção de ser é, a menor máscara que existe, é a máscara do palhaço, que trata-se somente desse ponto central do nariz. E isso também me encanta, porque traz essa noção da atenção com a vida, a atenção à respiração. Esse é um ponto central, o fôlego de vida. Então, o palhaço é uma potência criativa e muitas vezes mais conectado com a questão caótica da condição humana. Pois bem, vamos ver se eu consigo ainda dar sequência a essas reflexões que eu venho fazendo sobre o palhaço. Porque esse vídeo que você está assistindo nesse momento, ele está com aquela não sugestionabilidade. Deixa eu resetar aqui. Esse vídeo que você está assistindo nesse momento, ele está pautado numa intenção de usar o conceito do surrealismo para aquela coisa da expressão do inconsciente, da impressão. E ao gravar esse vídeo numa data de Halloween, onde daqui a pouco eu vou estar lá fora observando a lua azul, que tem aquele significado de ser uma lua rara, de estar se repetindo nos nossos períodos cronológicos aí que estabelecemos para nos orientar pelo espaço-tempo. Enfim, o palhaço, ele tem essas coisas, entendeu? De nos permitir a espontaneidade, pois o que provoca em nós é essa espontaneidade. Palhaços não têm medo de ser ridículo. E aí é que está a grande chave do palhaço como uma ferramenta terapêutica. Como não uma ferramenta terapêutica apenas no sentido de uma terapia em si, de fazer um trabalho gigantesco, mas o próprio contato com essa figura já. Nossa, eu acho que eu tô falando merda, eu já perdi a lógica do meu raciocínio, caralho. Mas é isso, entende? Aí o palhaço tem essa boa, a questão do erro. O erro é uma coisa que o palhaço trabalha demais, porque para quem trabalha com para quem trabalha não, para o palhaço que se relaciona com o erro não é um erro. O erro é um modo de se relacionar. Então, por isso que o palhaço tem toda essa questão da inventividade, de jogo de cintura, de fazer a relação dele com o que se tem no momento presente. É também um exercício de presença a arte de ser palhaço. Mas enfim, por que que hoje eu resolvi falar tudo isso? Juntou questão de Halloween, da lua e não sei o que, e eu já venho falando aqui já faz 9 minutos praticamente que se você chegou até aqui, você peço por gentileza um pouco mais de paciência para acompanhar o restante que eu tenho para falar sobre esse arquétipo do palhaço. Ele me fez recentemente descobrir a possibilidade de conectar conceitos diferentes através das imagens. E uma mescla muito bacana que saiu dessa fantasiosa loucura que eu me propus a experimentar é o seguinte: a questão do mito de Sísifo. Pois Sísifo é aquele personagem da mitologia grega que que ele era muito inteligente, conseguiu enganar os deuses, tal tudo, e por causa disso ele foi condenado a ir até o Tártaro e ali permanecer rolando uma pedra morro acima
para poder cumprir seu castigo. O castigo dele era rolar essa bagaça dessa pedra aí para poder satisfazer a vontade dos deuses. E aí Sísifo, naquela condição, jogado no Tártaro, o que me remete à imagem do nosso inconsciente, a imagem de estarmos lançados numa profundeza terrível de forças primordiais, de forças titânicas, porque ali no Tártaro estava essas forças. Então, Sísifo estava convivendo com forças titânicas. Sísifo estava convivendo com forças que fazem parte da geração da vida. Essas forças primordiais. Eu tô falando primordial toda hora, titânicas e tudo mais, porque é assim que está escrito lá na mitologia grega, na nossa mitologia grega, nós ocidentais. E aí, quando eu já pensei em outras vezes a respeito de Sísifo, já me remete que, estando no Tártaro, Sísifo está num lugar que é para além do Hades. Então, chegando a essa profundeza, toda vez que Sísifo consegue levantar aquela pedra e ela rola o morro abaixo de novo e ele volta, nessa volta é onde ele fica assombrado com o absurdo da sua existência, mas é nessa hora que Sísifo se percebe sendo também ele outra força primordial. Sísifo percebe quando ele desce para poder repetir o seu trabalho aparentemente inútil. Sísifo percebe que ele também se tornou uma força titânica. Ele também se tornou uma potência da natureza. Não que ele já não fosse, mas no Tártaro, cumprindo a sua inútil tarefa de rolar uma pedra acima para depois ela rolar, Sísifo se torna uma grande potência. Por que eu citei Sísifo ao mesmo tempo que estou falando do arquétipo do palhaço? Porque eu estava pensando que os mitos em si, eles trazem à tona é, valores, eles são um modo que a nossa espécie conseguiu de armazenar, como que eu posso dizer, manter certos valores para as gerações futuras. É uma questão de sobrevivência da espécie. Então, quando nós temos um mito de Sísifo, o mito do clown, do palhaço, desse Arlequim, que já vai tomar várias outras formas, eu pensei em Sísifo sendo um palhaço. Olha a mescla. Agora imagine só um palhaço com a ousadia de Sísifo. Um palhaço que não conseguiu, assim como Sísifo, enganar os deuses, mas um palhaço que, com suas contrariedades, com seus paradoxos, é capaz de sustentar uma vastidão de incertezas ali no fundo do Tártaro, rolando sua pedra morro acima. Albert Camus, o escritor do livro com esse título, O Mito de Sísifo, ele, no final do livro, ele convida ao leitor imaginar Sísifo feliz. Eu só pude imaginar ele então como um palhaço. Sísifo só pode ser feliz sendo palhaço. Por quê? Porque é só uma pequena máscara que eu preciso tirar para eu poder ter expressado
a minha condição humana e saber que sim, a vida e a morte é terrível. Um Halloween é também uma imagem do lidar com as nossas sombras. E ao pensar nessas imagens arquetípicas do palhaço e de Sísifo, eu descubro partes da condição humana que me torna mais potente, nos torna, me torna, né, também, e nos torna porque não é meu, é da humanidade tudo isso. Nos torna mais potente. Essa questão de não termos mais o receio de sermos ridículos. O palhaço é um convite a isso. É um convite para que olhamos a nossa inadequação às estruturas que nos foram impostas desde o dia que nascemos. Aliás, estruturas que já estavam impostas a nós muito antes de nascermos. O palhaço é um convite à libertação. Mas a libertação de quê, afinal? A libertação da espontaneidade, a libertação da criatividade. É um convite ao inventar novos modos de se relacionar, inventar novos modos de estarmos juntos, de coexistirmos. Em momentos de crise como essa, dessa pandemia que nós estamos passando, onde nós vivemos um mundo totalmente polarizado, de um lado sempre sempre indo aos extremos, aos extremos. O extremo de uma coisa é a mesma coisa do extremo da outra, então fica uma coisa de quase um conflito. Tá vendo? Eu travei no raciocínio, foi mal. Mas é isso. É um convite. O palhaço é um convite para irmos até as nossas profundezas e descobrir a potência. Outra coisa bem interessante que cabe colocar aqui. Sendo essa força que o palhaço é, essa força da conectividade com a condição humana, o convite a olhar para o ridículo em nós, um convite para olhar as limitações que possuímos, o convite para olhar as nossas relações novamente. Sendo essa força, o palhaço ele convida a gente a sermos pessoas, a sermos humanos e abandonarmos essa instrumentalização das pessoas, onde, como diz lá o teórico lá, eu acho que é Martin Buber, eu acho, esse maluco aí que fala da relação eu-tu e relação eu-isso. O palhaço é esse convite para deixarmos de nos relacionarmos uns com os outros nessa relação eu-isso, onde é objetificado o ser humano, onde o homem ele é tratado apenas como uma coisa, um objeto que é utilizável e depois descartado. É um convite para corrigirmos essa postura, não corrigir, não é um certo corrigir, mas para para ressignificar essa postura e olhar para a humanidade em cada um de nós. Agora, o que significaria essa questão de o ser humano? É justamente o que Sísifo descobriu. É ser essa potência. É as possibilidades múltiplas de sermos no mundo. Não existem apenas um modo de ser no mundo. Existem vários.
E estamos sim envoltos por um mar de determinações, de, de controle e tudo mais, só que ainda assim existe as nossas possibilidades de escolha. Nós podemos escolher os modos que iremos nos relacionar, sejam com as coisas, sejam com as pessoas. E quando, enfim, contactamos o nosso palhaço interior, passamos a admirar cada vez mais essa figura do palhaço nos demais. Aprendemos a lidar com o ridículo nos outros. Quando as outras pessoas não se adequam à nossa visão de mundo. Quando as outras pessoas passam a ter a possibilidade delas serem quem elas bem entenderem, sem que eu imponha as imagens que construo a respeito delas. Então, fica aqui um convite para a aceitação. É a aceitação dessa força única que somente cada um é. É um convite terrível, esse do palhaço. Porque Branco Augusto, isso é uma questão de momento. Pois é, esse foi mais uma brisa do meu baú de brisas.